A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Mais uma vez estamos aqui engrandecendo ao nosso Deus maravilhoso, nosso Deus que é o Criador dos céus e da terra. Eu sou o pastor Marcos Basílio, da Igreja Evangélica Crisol. Meu boa noite para você, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e que tenhamos um estudo abençoado. Apocalipse, capítulo de número 13. Primeiramente, ela nos apresenta e nos fala, não sei se a Bíblia está assim, olha, a besta que subiu do mar. Isso aqui é uma figura de linguagem. Quando acontecer a tribulação, isso vai acontecer exatamente na tribulação aqui na Terra, não vai sair uma besta do mar, não vai sair um monstro do mar, mas isso aqui é uma figura de linguagem, uma simbologia. Não podemos interpretar isso aqui ao pé da letra. Mas vamos acompanhar aqui o estudo da Bíblia, especificamente Apocalipse, para ver o que significa a besta e o que significa o mar. Então, no versículo de número 1, a Bíblia ela diz assim, olha, e pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta. Agora presta atenção a imagem, a figura que o apóstolo João ele viu, que Deus permitiu que ele visse. Quando o apóstolo Paulo foi arrebatado e foi-lhe revelado o Apocalipse, que significa a revelação, ou seja, o acontecimento dos últimos dias aqui na terra. E vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. E sobre os chifres, 10 diademas. E sobre as cabeças, um nome de blasfêmia. Agora olha o versículo de número 2. E a besta que vi era semelhante ao leopardo. Olha que figura que João viu. E os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o poder e o seu trono e o grande poderio. A Bíblia não diz nada específico sobre de onde o anticristo vai subir. Essa imagem da besta que ela sobe do mar, ela representa o anticristo. Então essa primeira besta que estamos vendo aqui no versículo 1 é uma simbologia, uma projeção do anticristo que vai começar o seu governo aqui na terra, que ele virá de uma confederação de 10 nações. Ou seja, vai se levantar 10 nações, um governo parecido com o Império Romano e que vai dar poder ao único homem aqui na terra. Daniel, capítulo de número 7, ele também fala sobre isso. Daniel, capítulo de número 7. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia para acompanhar comigo, porque é uma profecia no livro de Daniel que fala a origem justamente do anticristo, no capítulo de número 7, e nós vamos ver aqui, olha só, olha Daniel capítulo de número 7, no versículo de número 7 ele diz, depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis que o quarto animal, esse quarto animal foi a visão que Deus deu para Nabucodonosor lá na Babilônia. Terrível, espantoso e muito forte, ao qual tinha dentes grandes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés os que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinham 10 pontas. Essas 10 pontas são os 10 chifres que nós estamos vendo lá em Apocalipse. E no versículo aqui ainda de Daniel, no capítulo 7, no versículo de número, a partir do versículo de número 23, Daniel 7, 23, ele diz assim,
E disse assim, o quarto animal, veja como é bem parecido, essa visão que Deus deu para Daniel, é bem parecido com Apocalipse capítulo 13, no versículos número 1 e versículos número 2, que diz assim, o quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra. Isso aí aponta para o governo do anticristo. E pisará os pés e fará em pedaços. E quando as 10 pontas, ou seja, os 10 chifres, igualzinho a visão que João teve lá em Apocalipse, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. É isso que alguns teólogos, isso indica e chegaram à conclusão que haverá 10 nações a qual entregarão o poder ao anticristo, que governará todo mundo. E se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. Agora, olha só, o versículo número 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, ou seja, o calendário santo aqui na terra, ao qual se comemora, ele vai mudar tudo isso, os feriados, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, que é 1 ano, e tempos, que são 2 anos, e a metade de um tempo, ou seja, ocorrerá durante 3 anos e meio, tá bom? Então essa é só uma referência que indica que 10 nações que se fortalecerão aqui no planeta Terra, aqui na Terra, e que dará o poder ao anticristo, né? Outros também veem que o anticristo ele verá da raiz dos judeus, ele será judeu, já que ele teria que ser um judeu para se passar pelo Messias. Ele vai dizer que ele é o Cristo, ele vai se passar pelo Messias. Então ele só vai ser aceito pelos judeus se ele tiver uma raiz judaica. Vamos lá. Mas tudo isso, irmão, tudo isso é especulação. Ninguém sabe ao certo aonde da onde virá o anticristo, ok? Vamos continuar aqui. Mas nós temos uma dica aqui na Bíblia. A Bíblia sempre deixa um rastro para nós guiarmos, para quando ele começar a governar, ninguém será pego de surpresa. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e versículos número 4, ele diz assim, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. O que segundo aos Tessalonicenses está dizendo? Que a vinda ou a volta de Jesus Cristo, que nós aguardamos a volta de Jesus Cristo, ele não acontecerá antes que se manifeste o governo do anticristo. Então veja bem, que ele aqui é dito como o filho da perdição, ao qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus. Então, para se assentar no santuário de Deus, que será o tabernáculo, que será reconstruído, porque o último tabernáculo ele foi destruído 70 anos após a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, ele será reconstruído e ele vai se assentar lá para governar o mundo. E ele só vai poder se assentar. Por isso, nós chegamos a uma conclusão, uma hipótese, de que ele será judeu. Agora, olha só. E ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, uma das características do anticristo é que ele vai se passar como se fosse o próprio Deus. Então, algumas pessoas do passado, como por exemplo, Martinho Lutero, ele estava certo de que o Papa da sua época era o anticristo, mas não era. Porque o Papa morreu
e não aconteceu nada. Eu estou dizendo aqui, o anticristo hoje, ele pode estar vivo ou não, mas qualquer pessoa que nós apontemos como sendo anticristo é mera especulação. Vamos lá, por exemplo, na década de 40, todos pensavam o quê? Que Hitler era o anticristo pelas suas maldades e ele estava tentando dominar o mundo. Mas Hitler morreu e não aconteceu nada, tá? Mas outros que viveram outras centenas de anos atrás, algumas centenas de anos atrás, também apontaram alguns anticristos, mas não aconteceu nada. Então, eu prefiro não apontar ninguém sendo anticristo. Alguém pergunta, pastor Marco, o Papa hoje é o anticristo? Eu acredito que não, tá? Presidente da França é o anticristo? Se for o anticristo, nós vamos saber daqui a alguns dias. Mas eu prefiro não chutar quem seja o anticristo. A única coisa que nós sabemos até agora é que ele vai se manifestar de uma forma um pouco antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vamos saber mais um pouco sobre isso, tá? Vamos lá, vamos estudar aqui. Então, capítulo 13, versículo 1, ele diz assim, João falou, né, que a besta que vira semelhante ao leopardo, igualzinho àquela visão que Daniel teve daqueles 4 animais. Mas algumas características aqui do anticristo é o seguinte, o anticristo, deixa eu passar aqui, eu separei algumas coisas aqui, olha só. Então identificamos aqui que a besta ele representa o anticristo, tá? O anticristo ele é semelhante à estátua vista por Nabucodonosor no capítulo de número 2, lá pelo versículo 36, quando ele mandou fazer uma imagem e que todos teriam que adorar aquela imagem, tá? O anticristo também, Daniel capítulo 8 apresenta ele como anticristo. O chifre pequeno também de Daniel aponta para o anticristo, né? Então, vamos lá. Há alguns nomes também na Bíblia que se referem, porque nós estamos sempre acostumados a falar o nome anticristo, mas a Bíblia ela também nos revela quando se fala do anticristo. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. O chifre pequeno de Daniel, capítulo 7, versículo 8. Quando você lê no capítulo 7 de Daniel, quando fala sobre o chifre pequeno, aponta para o anticristo. Um reino feroz, também de Daniel, capítulo 8, versículos número 23. Segunda aos Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 3, se refere a ele como homem do pecado, também é uma referência ao anticristo. O filho da perdição, também em 2 aos Tessalonicenses, ok? Daniel capítulo 9 também fala sobre o príncipe que há de vir, também se refere ao anticristo. Daniel capítulo 11, Daniel então dá várias referências, como vai se apresentar o anticristo, como as qualidades dele, o nome que ele será referido, como por exemplo, o rei que fará segundo a sua própria vontade. Também no segundo livro de João, aquele que não confessará que Jesus Cristo veio em carne. Ou seja, até hoje o espírito de anticristo ele já está governando o mundo, ele já está pairando sobre o mundo. Ou seja, toda aquela pessoa que não reconhece a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e não reconhece que ele, não confessa que ele vem em carne, está sob o controle do anticristo. Então é por isso que às vezes quando se apresenta um espírito e que a pessoa está falando que é através do Espírito Santo, mas se ele não confessar que Jesus Cristo veio em carne, esse espírito é do anticristo, tem nada a ver com Deus, tá? Em Daniel ele é representado como o assolador, e também fala sobre a ponta que tem olhos. Então tudo isso aqui indica pela presença do anticristo. Vamos lá. Ele estará sob a influência do diabo,
Aliás, o diabo é seu inspirador, tá? Ele vai enviar também o falso profeta, ele que na verdade vai ser o amigo do anticristo, tá? Ele será lançado no lago de fogo. Então tudo isso aí se refere ao anticristo. Então voltando aqui Apocalipse capítulo 13, versículo número 1. Agora, entrando em mais detalhes sobre a vida do anticristo, vamos ver o versículo de número 3, aqui de Apocalipse capítulo número 3, que ele fala assim: e vi de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Então vai chegar um momento aqui no governo do anticristo, não é muito bem detalhado se é no início, ou se é no início da grande tribulação, em que o anticristo ele vai ter uma ferida, uma chaga, uma doença mortal. E me parece aqui que ele vai morrer e vai voltar à vida. Mas por que isso? Por que, irmãos? Por que vai acontecer isso? Por quê? Porque ele vai se passar como se fosse o Messias. Assim como Jesus Cristo, ele veio, morreu e ressuscitou, e todos ali viram Jesus no seu corpo glorificado, o anticristo ele vai querer se passar como se fosse Deus, o próprio Messias. Então Deus, nesse período aqui, nós vimos na aula passada que Satanás ele vai ser precipitado aqui na terra, ele vai ser expulso definitivamente do céu, e o que vai acontecer? Satanás vai ter os seus poderes ilimitados, principalmente porque a igreja já foi arrebatada, a presença do Espírito Santo, ele já saiu aqui da terra, ou seja, a pessoa do Espírito Santo, ele vai se ausentar aqui da terra. Isso vai colocar um poder quase que ilimitado de Satanás. Então, ele vai receber uma ferida mortal, o anticristo, ele vai morrer, mas ele, de uma forma assim, como se fosse um milagre, ele vai voltar novamente. E isso daí vai colocar um espanto, o quê? Toda a terra. Todos aqueles que estiverem aqui na terra vão ficar espantados, é milagre. E se é milagre, só pode ser de Deus. Mas as pessoas que estiverem ali na tribulação e que não se atentarem em Apocalipse, no capítulo de número 13, no versículo de número 3, todas as nações serão enganadas pelo anticristo. É um engano. Ele vai fazer como se fosse um teatro, tá? E com isso as pessoas vão passar o quê? A seguir o anticristo. Olha o versículo de número 4. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. Então, através do anticristo, o dragão, que nós vimos aqui, o dragão no capítulo 12. Quem é o dragão aqui? É no capítulo de número 12. No versículo de número 9, diz assim: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo, ele foi precipitado na terra. Então esse dragão aqui, que deu poderes para o anticristo, é Satanás. Então, o que nós entendemos aqui? Que o anticristo vai ser governado, ele vai ser um representante de Satanás aqui na terra. Então, repetindo aqui o versículo 4. Então, por isso, e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta. O que é pior, igreja? As pessoas que ficarem aqui vão adorar a besta, vão adorar o anticristo. Continuando aqui. E ainda disseram assim, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Então, colocou assim, como se fosse um Deus. Quem poderá batalhar contra ela? Quem poderá guerrear contra ela? Quem poderá tirar ele do reinado? E isso cada vez mais vai fortalecendo o anticristo. Versículo número 5. E foi-lhe dado uma boca para proferir
grandes coisas e blasfemar, e deu-lhe poder para continuar por 42 meses. Ou seja, no final da tribulação e o início da grande tribulação, então aqui nós podemos entender o seguinte, que essa chaga, essa morte que viria sobre o anticristo, seria no final, na metade da grande tribulação, porque para que as pessoas vissem que ele é poderoso e para dar continuidade por mais 3 anos e meio governando aqui na terra. Agora, uma outra característica aqui, e uma pergunta que eu fiz, né? E logo no início falou assim, e vi subir do mar uma grande besta. A pergunta aqui é, por que ele sai do mar? Porque a visão que João teve, e tudo isso aqui é uma simbologia, mas é uma projeção para o que vai acontecer, por que ele vai sair do mar? A primeira coisa, ele é representado por um animal. A Bíblia diz aqui que era semelhante ao leopardo, e seus pés como os de um urso, e a sua boca como de um leão. Comparando com Daniel no capítulo 7, a partir do versículo 7, comparando com a visão de Daniel, então ele vem como um animal e ele representa o império. Essa é a visão que Daniel teve e essa é a visão que João está tendo. Ou seja, ele vem, esses animais representam o império. Agora, por que ele sai do mar? Porque o mar representa o quê? Nações. Toda vez que você vê mar aqui em algumas passagens bíblicas, mar representa o quê? Nações, representa povo. Ou seja, quem vai eleger o anticristo aqui na terra vai sair do meio do povo, vai sair de um grande império, vai sair de 10 nações poderosas aqui na face da terra. Tem uma parábola em que Jesus Cristo ele fala assim, o pescador ele saiu para pescar e lançou a rede no mar. A rede representa o quê? A palavra de Deus. Quando você vê rede na Bíblia, representa a palavra de Deus. E o mar representa multidão, representa pessoas. Ou seja, a palavra de Deus é lançada para as pessoas e pega todo tipo de peixe. Então a palavra ela alcança todo tipo de pessoas. Então assim como o mar na parábola de Jesus Cristo representa nações, aqui em Apocalipse, o mar, a besta que sai do mar, o império poderoso que vai dar autoridade, dirigido tudo isso por Satanás, representa nações, representa pessoas que vão dar autoridade para o anticristo. Então, por isso que a visão de que ele saiu do mar, ou seja, saiu da mão de pessoas, tá? Agora, acompanhe comigo, e nisso tudo as pessoas adorando a besta, porque estão vendo milagres. E olha o versículo de número 5, a Bíblia diz o seguinte, e foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfemar, e deu-lhe poder para continuar por 42 meses, que são 3 anos e meio. Versículo de número 6. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus. Ou seja, o anticristo ele vai blasfemar contra Deus. Tudo que representa Deus aqui na terra, ele vai ser contra. Vamos voltar aqui de novo para o versículo número 1, que tem mais alguma coisa aqui. Olha só. Durante o início do governo do anticristo, na verdade inicia o conflito entre o anticristo e Deus. Ou seja, mais uma vez o conflito entre Satanás e Deus, porque o anticristo será dirigido por Satanás. E também o seu povo, ou seja, contra o povo de Deus que ficou aqui na terra, que nós já estudamos sobre isso, que inclui 144 mil, um povo escolhido por Deus aqui na terra, 144 mil israelitas, serão perseguidos pelo anticristo. A besta que veio do mar é o último grande governo mundial, ou seja, que vai ser dirigido pelo anticristo.
Como eu falei, o mar representa as nações e usa contra Deus e contra o seu povo. Outra coisa, olha o versículo de número 3, que ele teve uma ferida de morte, que eu já falei sobre isso aqui. E ele vai vencer essa doença. Agora, olha o versículo de número 7. E foi-lhe permitido, olha o poder que o anticristo vai ter aqui na terra. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, ou seja, aos escolhidos de Deus aqui durante a grande tribulação. E deu-lhe o poder sobre toda a tribo, e língua, e nação. Ou seja, o anticristo vai governar sobre todo mundo. Todos os governos da terra vão estar debaixo da liderança do anticristo. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Esses nomes cujos não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então quem vai adorar a besta? Quem vai adorar o anticristo? Aqueles que ficaram. Aqueles que não foram arrebatados. Aqueles que não subiram com a igreja. Aqueles que não estão os seus nomes escritos no livro da vida. É por isso que hoje nós pregamos o que? O Evangelho. Por que nós pregamos o Evangelho? Para que as pessoas consigam escrever o seu nome no livro da vida, para conseguir o que? A salvação eterna. Né? Então vamos lá, Elizabeth, quando será implantado o selo da besta? Vamos chegar lá, aguenta um pouquinho aí. Espera um pouquinho que nós vamos chegar. Então vamos lá. E adoraram a besta todos que habitaram aqui na terra. E se alguém tem ouvido isso, que ouça. Então vocês entenderam aqui o mistério aqui do anticristo? Que ele vai governar aqui na terra? Agora tem algo interessante aqui que eu quero mostrar para vocês. Olha só. O que vai acontecer nesse período. O anticristo, ele apresentará-se-á como se fosse Deus, com poder sobrenatural, mas um poder demoníaco. Mas o próprio Deus já tinha avisado isso, eu quero que você acompanhe comigo. Segunda aos Tessalonicenses 2,4. Segunda aos Tessalonicenses 2,4, que fala assim, falando sobre o anticristo, o qual se opõe e se levantará contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. E o que é pior, aqueles que estiverem aqui na terra, eles vão acreditar nisso e vão adorar a besta. Agora veja bem, isso levará o povo a adorá-lo, ou seja, será constituída aqui na terra a religião do anticristo, que ensina, qual é o ensinamento da falsa religião? O que ele vai implantar aqui na terra? Presta atenção, ele vai ensinar a divinização da humanidade, como está sendo pregado na nova era. Ele vai se passar por Deus, ele vai dizer que o ser humano pode se tornar igual a Deus. Olha o que vai se pregar aqui e que já estão se pregando na nova era. Tudo isso se iniciou, tudo isso, igreja, é um plano de Satanás para governar aqui o planeta Terra. E aonde que se iniciou isso? Acompanhe comigo Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 5. Abra sua Bíblia aí, Gênesis, capítulo de número 3, no versículo de número 5, diz assim, capítulo 3, versículo de número 5, quando Eva teve um diálogo com a serpente enganou Eva, ela comeu do fruto que não poderia comer, a Bíblia
vou ler a partir do versículo 4 que diz assim: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Agora olha o versículo de número 5, olha a mentira. Olha como a serpente induziu o ser humano, e isso está sendo pregado, igreja, até o dia de hoje. Olha o versículo 5 que diz assim: porque Deus sabe, isso a serpente falando, porque Deus, olha só, sabe que no dia em que comerdes, ou seja, do fruto, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Olha só, sabendo o bem e o mal. Entendeu? Ou seja, a serpente pregou uma mentira para Eva e ela acreditou nisso. Por isso que ela comeu o fruto. Sabe por que a Eva comeu o fruto? Porque a serpente enganou de tal maneira que falou: se você comer do fruto, você vai ser igual a Deus. E o homem até hoje, ele tenta ser igual a Deus. É por isso que no versículo de número 8, as pessoas adoraram a besta, adoraram o anticristo, porque ele está dizendo que ele, como ser humano, e o anticristo virá em carne e osso, virá dizendo que ele é o próprio Deus. Ou seja, aquela farsa, aquela mentira que foi pregada por Satanás lá no Jardim do Éden, isso está sendo pregado no dia de hoje e vai ser pregado pelo anticristo no dia da tribulação. Olha que coisa interessante que Deus está nos revelando aqui nessa noite. Mas outra coisa que nós vemos aqui, vamos lá, ainda no versículo de número 8. Outra coisa aqui, olha só. Qual é a verdade? O que nós conhecemos? A nossa verdade é que Cristo, que em Cristo, que é o nosso Deus, não é isso? Essa é a verdade, que Cristo é o nosso Deus. Então, para nós recebermos a vida eterna, é só através do quê? De Jesus Cristo, que é Deus. Nós somos a criatura de Deus, mas nós nos tornaremos um só em Deus, no dia em que Jesus Cristo ele pôr um ponto final nisso aqui tudo, após o julgamento, que será o dia do juízo final, certo? Bom, compreenderam bem isso aqui, compreender então o papel do anticristo, nós já falamos isso várias vezes na aula passada, mas aqui a Bíblia está adentrando realmente como vai ser o governo do anticristo. Então, o que nós aprendemos aqui até agora? Que essa besta que subiu do mar, ela tipifica ou simboliza o governo do anticristo. E por que ela subiu do mar? Porque o mar representa pessoas, representa nações. E quem vai eleger o anticristo aqui na terra para governar vão ser 10 nações que vão se fortalecer, vão dominar o mundo e vão dar isso aqui de bandeja para o anticristo, que será orientado por quem? Por Satanás, como nós vimos aqui no versículo número 2, que diz assim: o dragão deu-lhe o poder e o seu trono e grande poderio. E nós vimos que o dragão aqui é Satanás, tá bom? Então ficou bem compreendido aqui essa posição do governo do anticristo aqui na terra. Então vimos aqui que o dragão que subiu do mar, esse dragão que subiu do mar é o anticristo. Mas após esse dragão aqui também, após essa besta que subiu do mar, no versículo de número 11, fala de uma outra besta. E aqui a coisa vai começar a esquentar. Eu não quero estar aqui na grande tribulação, porque olha o que vai acontecer nesse período aqui na terra. Acompanhe comigo no versículo de número 11. Eu estou em Apocalipse, capítulo de número 13, versículo de número 11. Acompanhe aqui comigo. E vi subir da terra outra besta. Então a besta do versículo de número 11 não tem a ver com a besta do versículo número 1. São duas bestas, assim dizendo, né? Então vamos lá. E vi subir da terra
outra besta. Agora olha só a figura dessa besta. E tinha 2 chifres, semelhante ao de um cordeiro, e falava como o dragão. Parece um cordeiro, mas falava como o dragão. Isso aqui representa o quê? O falso profeta. Então a primeira besta que aparece aqui é a figura do anticristo. E a segunda besta é o falso profeta. Para vocês terem ideia, igreja, o falso profeta, ele é contra tudo que representa o Espírito Santo de Deus. Ele vai fazer, ele vai receber prodígios, vai receber poderes, e ele vai parecer ser a figura do Espírito Santo de Deus, mas ele é contra o Espírito Santo de Deus. E outro detalhe, ele fala em nome do anticristo. Olha só como o Satanás, sendo representado pelo anticristo, querendo parecer Deus. Quem é que fala conosco, né, em nome de Jesus? Quem representa Jesus é o anticristo. Me perdoa, até falei errado aqui. Está amarrado em nome de Jesus. Amém? Quem é que fala através de nós em nome de Jesus? É o Espírito Santo de Deus. E quem é que vai falar no nome do anticristo? O falso profeta. Então a Bíblia diz aqui, olha o versículo de número 12 que fala assim: e exerce todo o poder da primeira besta. Ou seja, o falso profeta vai exercer todo o poder do anticristo na sua presença e faz a terra e os que nela habitam adorarem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Então, qual vai ser a linguagem? O falso profeta, ele vem como um cordeiro. Ele vem quietinho. Ele vem, igual nós falamos aqui, Satanás, ele não vem fazendo estradagem, ele vem em sapatinho de veludo, ele vem quietinho, vem com uma fala mansinha, mas a palavra, o conteúdo da sua palavra, ele vai representar o anticristo e vai forçar as pessoas, vai induzir as pessoas o quê? A adorar o anticristo. Agora, olha só, aqui eu vejo o seguinte: o anticristo vai fazer e vai formar aqui na terra uma falsa igreja. Você já ouviu falar sobre ecumenismo? Que muitos estão pregando para o ecumenismo. O que significa isso? A reunião de todas as religiões em uma só. E no dia que conseguir fazer isso, vai ter que ter uma pessoa para comandar essas religiões, todas as religiões. E vai ser o falso profeta, sob a liderança de quem? Do anticristo. O que ele vai pregar? Que deve-se adorar ao anticristo. Agora presta atenção numa coisa aqui. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu e a terra à vista dos homens. Então ele vai ter um poder praticamente ilimitado aqui na terra. Mas Jesus Cristo já tinha avisado que isso vai acontecer. Acompanhe comigo e abra a sua Bíblia, Mateus 24, 24. Olha o que Jesus Cristo falou em Mateus 24, capítulo 24. No versículo de número 24, quando ele falou assim, olha só. Eu vou ler o versículo número 23, que diz assim: então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui, ou ali, não lhes deis crédito. Versículo número 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então, olha a dica que Jesus Cristo deu, que eles farão grandes sinais e está apontando. Igreja, aqui está apontando para quem? Para o falso profeta, que vai ajudar o anticristo a governar e vai induzir a adorar a besta. Olha o versículo de número 4.
e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, que é o anticristo, dizendo aos que habitam na terra que fizessem. Agora, olha só o que vai acontecer. Irmãos, preste atenção no que vai acontecer aqui na terra. Então ele induziu as pessoas aqui na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera ferida de espada e vivia. Comparando isso lá em Daniel, no capítulo de número 13, quando Nabucodonosor ele fez uma estátua de ouro e ele colocou um decreto de que todos aqueles que vivessem naquela época tinham que, ao soar a buzina, que soar os instrumentos, adorassem a estátua de Nabucodonosor. Aquilo dali é uma prefigura, ou seja, aponta para o que vai acontecer no governo do anticristo. Então, a besta que subiu da terra, que é o falso profeta, vai mandar fazer uma estátua, uma réplica do anticristo. E as pessoas vão ter que adorar essa imagem. Olha que coisa teve. Agora eu entendo porque algumas religiões aí fazem estátua de homens que já morreram, e que essas pessoas adoram essa estátua. Isso daí já está preparando para quando isso acontecer, a pessoa acha isso uma normalidade, faz parte do cotidiano. Tem pessoas que entram diante de uma estátua, ora em função dessa estátua, se ajoelha diante dessa estátua, ainda diz que ela chora, ainda diz que sai sangue dessa estátua, ainda diz que a estátua falou com ela, e se bobear, fala que a estátua está perseguindo ela, que está olhando para ela. Então, é ou não é já uma preparação para o governo do anticristo, sendo induzindo as pessoas através do falso profeta? Agora, preste atenção, igreja, olha só, então essa estátua é a imagem do anticristo. Agora, olha o versículo de número 15. Pasmem o que vai acontecer no versículo de número 15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizessem que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. Olha só o que... Então aquela estátua vai receber um espírito, e ela lá paradinha, mas ela vai falar. Então quem ficar aqui na terra na grande tribulação, quem ficar aqui, vai lá na igreja e vai ficar diante daquela estátua, e aquela estátua vai falar com essa pessoa, vai falar com ela. A pessoa vai se dirigir, vai dirigir as suas orações e vai ter uma entrevista. A estátua vai ser e vai falar. Isso tudo, irmãos, isso tudo, então, nessa época, é uma trama de Satanás, e todos irão cultuar a Satanás. Vai haver uma só religião, vai haver uma só moeda, e vai haver uma só economia, e vai haver só um Deus aqui na terra que as pessoas vão adorar, que é Satanás. Só que é um Deus com um D minúsculo. Então, tudo isso que foi implantado, e tudo isso que já está sendo implantado aqui na terra, e que aos pouquinhos as pessoas estão se acostumando com isso, para quando chegar a nova ordem mundial, tudo isso aqui vai entrar como uma normalidade. E ninguém vai se aperceber dessas coisas. Aí sim, o versículo número 16, e respondendo a nossa irmã Elizabeth, agora sim, nós vamos falar sobre o sinal. Quando é que vai ser implantado isso? O sinal. Acompanhe comigo o versículo de número 16. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita e na testa. Aí vai ser implantado o quê? A marca da besta. Como vai ser isso, eu não sei. Aí entra naquela questão do chip,
que também é uma especulação, não sabemos se vai ser o chip, não sabemos como vai ser, mas é algo visível. É algo que a pessoa vai poder escolher, tá? É assim, quem ficar aqui, tá? Se alguém ficar, vai falar assim, vai chegar lá diante do representante do anticristo e vai falar assim, você quer marcar, você quer ensinar onde? Na testa ou na mão direita? Aí você vai poder até optar. Você pode, não, eu quero na mão, eu quero na testa. Aí você pode botar onde você quiser, tá? Então, mas tem um detalhe aqui. A pessoa vai ter que reconhecer o anticristo como seu Deus. Vai ter que adorar a marca vai ter que adorar a besta. Vai ter uma entrevista lá com a estátua que fala e vai ter que se dobrar o seu joelho para a estátua. E detalhe, vai ter uma única moeda e só poderá comprar aí no supermercado quem tiver com a marca. Ou se for o chip, ou se for código de barra, seja lá o que for, mas tem que ter isso. Só vai receber, né? Só vai receber essa marca quem renunciar a Jesus, renunciar a Deus e aceitar o anticristo como Senhor e Salvador dele. E só vai poder comprar através dessa marca. Então aí vai ser implantada a marca da besta. Olha o versículo de número 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. E nós sabemos que é o 666, que diz aqui no versículo de número 18. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Porque é o número do homem e seu número é 666, que é o famoso 666. Então só vai poder comprar quem o quê? Renunciar a Jesus Cristo e entregar a sua vida para quem? Para o anticristo. Então vai ser um momento assim. Então agora eu fico imaginando aquelas pessoas que ouviram a palavra de Deus, que não se decidiram a entregar sua vida para Jesus, que não se decidiram a renunciar ao mundo, e aí a igreja vai ser arrebatada e quando vê está no meio da tribulação, e essa pessoa, ela não vai, porque ela já tem os ensinamentos, ela não vai querer reconhecer o anticristo como seu Deus, porque ela vai ter o conhecimento. Mas o que vai acontecer com essa pessoa? A Bíblia diz que ela vai morrer, ela vai ser perseguida e ela vai perder a sua vida. A Bíblia diz que essa pessoa ela vai ser degolada, ela vai ser decapitada. Agora você imagina a situação, a pessoa é levada lá, vamos dar um exemplo assim, numa delegacia. Ela fala assim, quer dizer que você é cristão, mas você não subiu, mas você está aqui na grande tribulação, você só tem uma saída, você tem que renunciar à sua fé e entregar a sua vida para o anticristo. Aí vai levar lá para uma sala e vai ver uma porção de pessoas que passaram pela guilhotina e a pessoa vai olhar, muitos vão recuar e vão aceitar a marca. Muitos vão ficar com medo da morte, medo da dor, vão ser torturados. Então é por isso que hoje nós vivemos pela graça. Hoje, quando nós entregamos a nossa vida para nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos pelo amor, pelo livre-arbítrio. Você vai usar o teu livre-arbítrio, o teu direito do livre-arbítrio, entregar a sua vida para nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando acontecer naquela época, na grande tribulação, a pessoa vai pela dor. Ela vai aceitar Jesus, ela não vai receber a marca da besta, mas ela vai pela dor. Então não é melhor entregar a sua vida para Jesus Cristo ainda hoje? Não é melhor permanecer nesse caminho? Não é melhor aquele que estava afastado voltar para Jesus Cristo, assumir um compromisso com Jesus Cristo? Porque hoje nós estamos vindo aqui pelo amor. Nós entregamos a nossa vida para Jesus Cristo de livre e espontânea vontade. Mas quando acontecer naquele grande dia do anticristo estar governando aqui, como nós estudamos agora, estamos estudando o capítulo 13, que o anticristo vai governar esse mundo. E que a besta que subiu da terra, que é o falso Cristo,
Quando for estabelecido o governo do anticristo, ele vai fazer maravilhas aqui. E as pessoas, a maioria das pessoas, vão seguir o anticristo achando que ele é Deus, mas quando cair a realidade, quando a pessoa ela perceber e ver que a igreja já foi arrebatada, e olha a situação daquela pessoa, vão ser momentos difíceis. Se hoje nós estamos aqui apreensivos por causa do coronavírus, que está colocando muita gente dentro de casa e que está apavorando muita gente, um simples vírus, algo invisível, está aprisionando muitas pessoas, está colocando terror no mundo inteiro. Imagina o que vai acontecer na grande tribulação. Imagina quando o anticristo ele passar a perseguir aqueles que ainda adoram Jesus Cristo e não querem receber a marca da besta. Imagina o que vai acontecer com essas pessoas. Imagina a pessoa na grande tribulação, querendo comprar, ir no supermercado e não ter como comprar. Aí vai vir a fome. Talvez aquela pessoa que teve um neném, quando a igreja foi arrebatada, e logo depois nascerão crianças aqui, porque no arrebatamento da igreja as crianças elas vão subir. Mas imagina aquela pessoa que no início da tribulação nasceu um filho aqui, e quando chegar na metade da grande tribulação, essa criança vai estar mais ou menos aí com uns 3 anos de idade, chorando dentro de casa, faminta. E aí não digo você, mas eu digo quem ficar aqui, não é você não, tá? E muito menos eu. Mas imagina aquela pessoa que não quer entregar e sabe que tem que ter a marca da besta, tem que ter o 666 ou na mão ou na testa, e precisa daquilo para ir para um supermercado para comprar, porque não vai ter uma moeda única, e aquela pessoa vendo seu filho chorando em casa de fome, morrendo de fome, essa pessoa com certeza ela vai entregar sua vida para o anticristo, ela vai pensar no seu filho. Por isso o convite é hoje, a hora é agora, a hora de entregar sua vida para nosso Senhor Jesus Cristo é agora, não deixe para depois. Se alguém estiver assistindo essa mensagem, ou se você enviar essa mensagem para alguma pessoa, e você está ouvindo essa mensagem, saiba de uma coisa, entrega a sua vida para nosso Senhor Jesus Cristo. Não deixa para depois, porque o governo do anticristo está mais próximo. Quem sabe o anticristo já nasceu? Quem sabe o anticristo já está sendo preparado para governar esse planeta aqui? E depois vai ser muito tarde entregar a sua vida. Vai ter chance, mas vai pela dor. Então é melhor entregar a sua vida para Jesus agora. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, agora é hora de voltar para o caminho. Não deixe para depois. Não deixe para entregar, não deixe para renunciar ao anticristo depois. A hora de renunciar ao anticristo é agora, porque você está vindo por livre e espontânea vontade. Você está vindo pelo amor. Então essa é a mensagem que eu quero deixar para você nessa noite. Você que ainda não entregou sua vida para Jesus, reconhece a Jesus Cristo agora como Senhor e Salvador da sua vida. Você que está afastado do caminho do Senhor, agora é hora. E você que está assistindo essa mensagem, que já entregou sua vida para Jesus, no Evangelho de Marcos ele diz que aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê não vai receber a salvação. Já está condenado. Então você que ainda não se batizou nas águas, ainda não tomou essa decisão, o batismo nas águas é condição essencial para a salvação da sua alma. Não espere para depois. O que está impedindo você, que já entregou sua vida para Jesus, de se batizar nas águas? O que está impedindo você de fazer isso? Tome uma decisão, e a decisão é agora. Então eu estou encerrando a aula nessa noite. Então nós aprendemos aqui no capítulo 13 que a besta que subiu do mar representa o quê? O anticristo. E que o mar representa o quê? As nações que vão entregar o poder dessa terra para o anticristo. E aqui está indicando que serão 10 nações que se unirão e que governarão a nova era. A nova era que prega o quê? O ecumenismo, que prega o quê? Um Salvador, que prega o quê? O domínio de um só homem. Esses entregarão
para quem? Para o anticristo. Então a besta que subiu do mar, capítulo 13, versículo 1, representa o anticristo. E a besta que veio da terra representa o quê? O falso profeta, que vai operar prodígios aqui na terra e que muitos vão reconhecer ele como o próprio Deus, mas um Deus falso. Muitos. E nós aprendemos aqui que ele recebeu um poder tão grande que ele vai formar uma falsa religião, a religião do anticristo. Que ele vai formar uma falsa igreja aqui na terra e que dentro dessas igrejas vai ter uma estátua lá dentro que as pessoas vão adorar essa estátua e essa estátua vai receber um espírito. Aqui no versículo número 15 que diz que essa estátua ela vai falar. Quem tiver aqui vai ter uma entrevista com essa estátua e ela vai operar prodígios aqui na terra, mas tudo isso é mentira. Tudo isso é uma falsa religião. Tudo isso que está acontecendo aqui é a implantação da nova ordem mundial. Uma nova ordem mundial sendo implantada aqui na Terra, que aos pouquinhos está sendo implantado aqui na Terra. E para finalizar aqui, a pergunta é, mas por que o número 666? Porque o número da besta é 666. Pelo seguinte, porque o 6 é o número do homem. O homem ele foi criado no 6º dia. É o número da imperfeição. É o número daquele que depende de Deus. Então o 6 é o número do homem. O número 3 é o número de Deus. Por quê? Porque o nosso Deus é único, mas ele vem em 3 pessoas. Na figura do Pai, na figura do Filho e na figura do Espírito Santo de Deus. Então, o 666, a repetição do 6, 666, representa o homem se apresentando como se fosse Deus. Então, o anticristo, ele vai ser um homem, ele vai vir em carne e osso, vai ser um homem como qualquer um de nós, mas ele vai ser um homem que vai se representar mediante ao mundo e vai anunciar que ele é Deus. Lembra aquela mentira que nós vimos aqui em Gênesis capítulo 3, no versículo número 5, em que a serpente falou para Eva, olha, Deus está mentindo para você, porque sabe que no dia que você comer do fruto, vai se abrir os seus olhos e você vai ficar igualzinho a Deus. É o homem tentando ser Deus. É o homem querendo representar a Deus. Por isso, o 666. Mas eu espero que você que está ouvindo essa mensagem não precise passar pela grande tribulação. Porque Jesus está voltando. Pregue isso. Pregue na igreja. Pregue para a tua família. Pregue para o teu vizinho, aonde for. Fala assim, Jesus está voltando. E é hora de você vir pelo amor. Porque vai chegar um período aqui na terra que vai pela dor. Aí você abre aqui, capítulo 13 de Apocalipse, e prega tudo que nós pregamos aqui. Explica para ele tudo que nós aprendemos aqui. Amém? E você que está no caminho do Senhor, jamais retroceda. Eu sei que é difícil, eu sei que é espinhoso, eu sei que o caminho é estreito, eu sei que a porta é estreita. Aleluia! Mas não saia desse caminho. Continue para o alvo, porque o prêmio que você vai receber é a salvação da tua alma. E lembre-se, Jesus está voltando. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Amanhã à noite, às 19 horas, teremos também a nossa live. Estaremos falando mais um pouquinho da palavra de Deus. E não esqueça, está aí na tela que eu escrevi, o meu canal do YouTube. Eu queria fazer um convite para você. Vá lá no YouTube, inscreva-se no meu canal e você estará recebendo também algumas outras ministrações. E eu, na próxima semana, estarei colocando também algumas explicações bíblicas, coisa assim, uns videozinhos de entre 5, máximo 10 minutinhos, falando sobre algumas curiosidades na Bíblia, e quem acessar o meu canal no YouTube vai receber essas mensagens. Então, quando você sair daqui, quando desligar, não desligue seu celular, vai lá, entra lá no meu canal do YouTube, que está aqui, está escrito aí,
clica aqui, vai lá e inscreva-se, tá? E eu vou mandar umas mensagens muito boas aí para vocês. Eu quero agradecer a você que esteve comigo até esse momento e tenha certeza de uma coisa: Deus está te abençoando e Deus tem preparado grandes coisas para você e para toda a tua família. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus declare sobre a tua vida toda sorte de bênção e que as promessas de Deus, que as bênçãos de Deus venham recair sobre a tua casa em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Deus e meu Pai. Abençoa toda a tua igreja em nome de Jesus. Que a graça e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo e que o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre todas as igrejas espalhadas pela face da terra. Não somente hoje, ó Pai, mas para todos sempre. A igreja diz amém. Amém. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Amém, Jesus.